É assim que o mal, em última análise, trabalha a serviço do bem. Profunda verdade que Goethe faz Mefistófeles enunciar, quando afirma: eu sou o espírito que procura sempre o mal e que produz o bem. Isto pode parecer uma peça de que Deus prega a Satanás, mas, na realidade, é a partida que Satanás, dada a sua natureza emburcada, por ele próprio desejada, não pode deixar de pregar a si mesmo. Não obstante todas as resistências, é a vida que vence a morte, o espírito que vence a matéria, o S que por fim vence o As. Isto porque só Deus é o Senhor de todos os fenômenos, conduzindo-os para onde quer. Ele é o último termo que todos devem alcançar, porque são feitos para se resolverem nele, que é o supremo e definitivo vencedor de tudo. 16. O meu caso parapsicológico. No capítulo Gênese e Significado da Obra, tínhamos visto de relance que o fenômeno se encontra na base daquela gênese, concebido como um caso de comunicação telepática consciente entre uma fonte de pensamento ou centro irradiante e um correspondente instrumento humano, receptivo e colaborador. Acasalamento semelhante ao de pai e mãe, do qual nasceu um filho, a obra, que cresceu depois com a sua colaboração. Tratamos deste caso inspirativo no final do livro O Sistema e em vários outros pontos da obra. Mas não bastam estas referências para esgotar o assunto e mostrar-nos toda a arquitetura do fenômeno. É por isso que neste capítulo voltamos a observá-lo para dar-lhe uma completa e conclusiva interpretação, somente possível agora que estamos chegando à última fase do seu contínuo desenvolvimento, no momento em que a obra chega ao fim e, com o seu trabalho, termina a vida do instrumento. De fato, não se trata de um fenômeno estático, porque ele se foi transformando, enriquecendo-se e aperfeiçoando-se pouco a pouco. É assim que de vários pontos da obra foram dadas interpretações correspondentes ao grau de desenvolvimento alcançado pelo referido fenômeno, no momento em que ele era tomado em exame. A sua tendência foi tornar-se de um receptivo e passivo, na sua forma inicial, em cada vez mais ativo e consciente, fato devido ao incessante contato do instrumento com a fonte, levando-o a educá-lo sempre mais para viver em estado de união dada pela completa sintonização de pensamento. Desta maneira o fenômeno teve um duplo significado: produzir a obra e fazer evoluir o instrumento. Dois resultados agora alcançados em cerca de 40 anos de ininterrupto funcionamento. Observemos, portanto, o caso não só do ponto de vista espiritual, mas também à luz da moderna psicanálise e parapsicologia. Dado que, em nosso caso, trata-se também de um fenômeno de sublimação espiritual, comecemos por analisá-lo segundo os conceitos por nós sustentados e confirmados pelo Dr. Roberto Assagioli, do Instituto de Psicossíntese de Florença, Itália. Ele, mais do que outros especializados em psicanálise, viu e pôs em evidência o aspecto sublimação das energias biopsíquicas, quer sexuais, quer combativas, tomando em consideração a zona superior do ser, aquela que neste caso mais nos interessa, isto é, a do inconsciente superior ou superconsciente. Esta parte do campo psicológico começa hoje a ser objeto de pesquisas científicas, psicologia do alto. Procura-se, assim, penetrar no mistério do inconsciente levando em conta os seus valores superiores, ou seja, a parte que, em nosso caso, é a mais importante, desenvolvendo-se o fenômeno no superconsciente, enquanto a psicanálise corrente toma em exame sobretudo o inconsciente inferior, que constitui a parte mais baixa do ser humano. A teoria do superconsciente foi já por nós traçada no volume Ascese Mística, capítulo 19, o subconsciente, e capítulo 20, o superconsciente. Assagioli, no seu livro A Psicossíntese, Florença, 1966, como na edição inglesa Psychosynthesis, New York, 1965, expõe a teoria mais detalhadamente.
como segue. No esquema gráfico ele mostra que os elementos e funções da psique são constituídos por uma zona mais baixa ou inconsciente inferior, comumente dito subconsciente. 2. Uma zona mediana ou inconsciente médio, que inclui no seu meio normal campo de consciência, ou consciência individual, em cujo centro está situado o eu consciente ou ego. 3. Uma parte mais alta ou inconsciente superior, que chamamos superconsciente, em cima da qual brilha o eu superior. Usaremos neste capítulo os termos subconsciente e superconsciente no sentido que lhes é dado pelo uso comum, recordando, no entanto, que eles não significam um consciente, mas um inconsciente inferior ou superior, dado que a humana zona de consciência é limitada e está situada à altura e no campo do inconsciente médio. À volta deste organismo psíquico assim individualizado se expande a atmosfera do inconsciente coletivo ou mundo psíquico, meta-individual. A nossa concepção em 1939 foi expressa no volume Ascese Mística, com as seguintes palavras, capítulo 20, o superconsciente. A consciência humana divide-se em duas partes, o consciente e o inconsciente. O primeiro é a consciência conhecida, normal, racional, prática que todos conhecem. O segundo se compõe de duas zonas, o subconsciente, que pertence ao passado, e o superconsciente, que pertence ao futuro. O subconsciente contém e resume todo o passado e o leva ao limiar da consciência. O superconsciente contém em embrião todo o futuro, que está à espera de desenvolvimento. Como se vê, a visão da estrutura do organismo psíquico nos seus pontos fundamentais é a mesma. Nós havíamos antes visto no seu movimento evolutivo, que tende, através da experiência da vida, a deslocar continuamente para o alto, isto é, para a zona do superconsciente, e a afastar sempre mais do baixo, ou seja, da zona do subconsciente, a parte média, onde está situado o campo da consciência com o centro eu consciente ou ego. Segundo a nossa visão, o esquema de Saint-Joly não é mais estático, como um edifício, mas torna-se uma cadeia de elementos em ascensão, envolvidos num transformismo evolutivo que vai do as ao S e aponta em direção a Deus. A Saint-Joly quis ficar, como médico, no terreno positivo psicanalítico, com finalidades terapêuticas, não podendo, portanto, divagar em tão vasto terreno filosófico. Mas conforta-nos a confirmação, por parte de tão ilustre cientista, de nossa teoria esboçada de passagem e que foi controlada, através dos seus escritos, durante mais de 40 anos de experiência. Podemos, pois, ter uma distinção não só estrutural mas também dinâmica, o que nos permite traçar os três planos nos quais a personalidade humana pode funcionar e também os que ela, segundo o esquema pré-estabelecido, deve atravessar na sua evolução. Nesta, então, o involuído encontra-se situado no primeiro grau, o tipo médio normal, no segundo, o evoluído, no terceiro. Eles mostram de fato as seguintes características: 1. O involuído, no nível subconsciente, manifesta-se no campo da matéria como corpo e sentidos. 2. O médio normal, no plano de consciência média, apresenta-se no terreno da energia como vontade e ação. 3. O evoluído, no âmbito superconsciente, é representado na extensão espírito como intelecto e pensamento. E é assim que temos as seguintes posições. 1. O involuído é instintivo, não controlado pela razão, impulsivo, emotivo, sugestionável, receptivo, registrador de impressões e experiências. 2. O médio normal não é só dirigido pelos apetites, não é automaticamente movido por atrações e repulsões em função de alegria ou dor, ele também raciocina, calcula, prevê, dirige, organiza, atua. Todavia, muitas vezes, é usado como instrumento colocado a serviço do primeiro termo do qual realiza os impulsos. Ele é o meio realizador, o da ação.
pode, excepcionalmente, seguir os impulsos do terceiro termo, fazendo-se dirigir pelo superconsciente em vez do subconsciente. 3. O evoluído, no ápice da escala, por visão interior dos princípios diretivos, possuindo o sentido de orientação, é levado a dominar os outros dois termos para fazê-los avançar, procurando superar o subconsciente instintivo, dirigir o consciente racional, colocando tudo em marcha no caminho da evolução, reduzido o corpo, animal transformado em matéria, e a vontade, ação, em meio para chegar a um plano de existência superior. Neste terceiro nível é o anjo que se quer substituir ao animal. Entre estes dois extremos há a luta, o primeiro para eliminar o segundo, este para não se deixar destruir. O grau de evolução é assinalado pela medida em que o anjo consegue substituir o animal. É natural que o evoluído gravite mais em direção ao as, o evoluído ao S, que o conteúdo e o fim de suas vidas sejam o oposto um do outro. O primeiro vive em função da terra, o segundo, do céu. Duas concepções contrárias que vemos existir em nosso mundo e que podemos explicar. Colocada assim a questão, é explicado o papel do superconsciente, bem mais interessante no caso parapsicológico, aqui tomado em exame, é o fenômeno inspirativo, e nele concentremos a nossa atenção. O mesmo Assagioli nos adverte de que o eu superior não é uma simples função transcendental, mas uma realidade psicoespiritual, da qual se pode ter uma experiência consciente. Ele admite também que, entre as várias áreas ou campos, possam verificar-se, e, na realidade, continuamente acontece, passagens e trocas de continentes psíquicos entre si. Aceita que elementos e funções que têm sede no superconsciente possam descer no terreno da consciência, como as instituições, as inspirações, as experiências religiosas e místicas, e que tais fenômenos sejam fatos psíquicos reais, por isso susceptíveis de observação e experiência, com método científico. Podemos, deste modo, chegar à psicanálise do supernormal, estudar como ele funciona, como fenômeno e realidade objetiva. Podemos usar a psicanálise mesmo no campo da parapsicologia, isto é, dos mais altos estados de consciência no nível espiritual, ou seja, podemos ter uma psicanálise levada do terreno do subconsciente ou do superconsciente. É por essas novas vias que chegaremos à explicação do fenômeno que há tantos anos estou vivendo e ao qual devo a produção da obra, dele me dando uma interpretação mais exata e positiva sem ser a do simples fenômeno mediúnico. Enquanto permite fazer a psicanálise deste caso parapsicológico, é meu dever investigá-lo sempre mais a fundo para compreendê-lo cada vez melhor a estrutura e o seu significado. Mas já nos orienta em nossa pesquisa, esta distinção entre consciente e superconsciente e o conceito de uma comunicação entre eles, os dois diversos planos de evolução ou níveis de consciência. Adverte-nos Assagioli de que a intuição não caminha da parte ao todo, como faz a mente racional a analítica, mas abraça diretamente um todo em síntese. Isto corresponde ao meu sistema de conceber as ideias. Não alcanço através de uma subida do particular ao universal, a força de lógica e raciocínio, mas subitamente levado ao resultado final, como rápida visão de uma verdade conclusiva que explica decisivamente afirmando, à guisa do total de uma operação já concluída, mas tendo lugar fora do consciente. Continua Assagioli dizendo que há fatos e funções de tipo superconsciente, em geral excluídos do campo da consciência, que algumas vezes realizam uma espontânea, inesperada irrupção no campo da consciência, paralela, mas em sentido inverso aqui, no mesmo terreno, emergindo do subconsciente, gera forças e impulsos emocionais ou instintivos. Ele explica que dos planos do superconsciente o material chega já confeccionado, como algo de novo, sem relação com precedentes experiências que possam tê-lo preparado. Parece que a transmissão se realiza melhor quando o consciente é tomado de improviso,
de porta aberta, não defendido por poderes inibitórios ou pela tensão da espera. Parece tratar-se de energia de mais alta frequência do que do inconsciente médio ou inferior. De outra fonte leio ter sido encontrado no ser humano duas diversas voltagens de eletricidade, uma mais baixa nos tecidos do corpo e outra mais alta no cérebro. Assim, o ato de pensar implicaria uma atividade elétrica de voltagem superior das forças vitais. Assagioli depois nos diz que a intuição é um meio de conhecimento superior à inteligência. A mente normal está aderente à realidade exterior, sensória. É feita para funcionar na periferia do mundo fenomênico. Para chegar aos conceitos diretores centrais, ela deve esforçadamente subir, primeiro observando o terreno por análise. Depois, levantada sobre eles, tentar hipóteses, em seguida teorias parciais, depois sempre mais vastas e sintéticas. Caminho lento, como de um cego que inspeciona a estrada. Com tal forma mental, parece que as últimas conclusões sejam inalcançáveis. Ela se destina a fazer-nos conhecer sobretudo os caracteres sensíveis da realidade com o objetivo de utilização prática, enquanto a intuição faz penetrar na íntima natureza dessa realidade. Deste modo, o método intuitivo pode alcançar até onde não vai o método racional. O primeiro funciona não por análise, mas por síntese, isto é, por rápidos lampejos que iluminam, à guisa de instantânea luz vivíssima. Uma característica das intuições é que elas são fugidias, uma vibração de luz, não obstante muito vigorosas no momento em que penetram no campo da consciência. É necessário, portanto, apressar-se a registrá-las na mente, para depois analisá-las e submetê-las a controle experimental. No meu caso tomei nota delas sempre por escrito, porque ideias e soluções chegam nos momentos mais impensados como conclusão de um trabalho que se realiza no inconsciente, posto em movimento por uma colocação de problemas em busca de resolução. Eis que a experiência me confirma a teoria de Assagioli. Podemos obter uma concepção do fenômeno intuitivo mais completa do que o apresentando sob o aspecto mediúnico, isto é, de recepção passiva de transmissões provenientes de uma entidade espiritual. O fenômeno é mais complexo e rico de elementos. O contato é ativo e consciente não somente de tipo conceitual. O pensamento que nos invade em estado inspirativo é profundo, está no íntimo das coisas e dos fenômenos, não em posição estática, mas em incessante dinamismo, não só dirigindo tudo, mas também potencializando o funcionamento. Assim, aquele pensamento não aparece só como conceito, mas é sentido também como vida continuamente operante, revestido de energia e de forças em ação. Isto porque ele, ao mesmo tempo, é a ideia e a sua realização fundidas numa só. Outra das suas características fundamentais é ser positivo, de tipo S, isto é, construtivo, benéfico, saneador do mal, corretivo dos erros e desvios, sempre levado a dirigir o transformismo em sentido vital, em direção a melhores soluções. Esse pensamento é também uma força viva, protetora, que existe em nós para nos salvar e levar-nos sempre mais para o alto. Percebê-lo por intuição, no fundo, significa sentir a presença de Deus em nós mesmos e em todas as coisas. É esta presença que se pode chamar também S-nós e que, ininterruptamente, alimenta a vida, S, fazendo-a vencer contra a morte, AS, recuperando os tecidos lesados e saneando as doenças. Ela é a voz da consciência que nos aconselha o bem, é a força que faz nascer e crescer as formas e impulsiona a evolução para a frente, é a voz de Deus que nos chama para que se suba até Ele. Então, a inspiração não é mais feita só de conceitos, mas de uma presença viva e vivificante na qual eles se personificam como emanações de um ser que se torna nosso companheiro e amigo. Sentimos-lo junto a nós, pondo-se a trabalhar conosco na obra para realizar o melhor labor da vida. Ele se torna um fiel colaborador, o fio condutor de nosso destino,
o modelo ideal a alcançar, a meta de existência. Isto aqui significa sentir a presença de Deus. Ela não é só conceito ou guia, mas também forçação. É alcançada não procurando agarrá-la para apossar-nos dela, como se usa para as coisas da terra. Estes são os métodos invertidos do AS. Ela se atinge colocando-nos em estado de calma e confiança, sintonizando-nos para melhorarmos, em posição de humildade e bondade, requintando-nos até percebermos como um sentido interno o mundo do espírito. Estes são os métodos do esse, que conduzem a Deus. A Sajolie insiste no aspecto da sublimação dos impulsos movidos pelas forças emergentes dos planos inferiores. Ora, em nosso caso, não há só o fato da recepção conceitual, mas é necessário ter em conta que esta se verifica através de uma comunicação que implica e estabelece um contato entre o inconsciente médio e o superior. Realiza-se, assim, com a repetição, uma descida habitual do superconsciente no consciente, que lhe vai absorvendo e assimilando o conteúdo, produzindo uma transformação evolutiva, uma catarse ascensional da personalidade. Como o citado autor afirma, a sublimação é um processo natural, pelo que, muitas vezes, como em nosso caso, ela é espontânea e fatal. Então, aqui mediunidade inspirativa significa também um processo de ascese espiritual. Em suma, o uso constante do estado inspirativo, como aconteceu na composição da obra, isto é, um contínuo contato com o superconsciente, habituado a viver conscientemente naquele plano, o que não poderá deixar de transformar em sentido evolutivo a normal consciência do indivíduo, tornando-o assim apto a continuar a sua vida futura num nível mais alto. Resultado imenso no qual, como já referimos, realiza-se algo mais do que uma obra, ou seja, um destino, de modo que os dois fatos são estreitamente conexos. Poder-se-á compreender a que consequências levará, quando se passa uma existência vivendo tão frequentemente no plano do superconsciente, isto é, superior àquele em que o indivíduo teria vivido em condições normais. Tal sublimação é possível enquanto se baseia numa fundamental propriedade das energias biológicas e psicológicas, consistente na possibilidade da sua transformação. Ela existe em todas as formas de energia. Freud diz, Weber, Psychoanalyse, Leipzig, 1910. Os elementos do instinto sexual são caracterizados por uma capacidade de sublimação, se troca a finalidade sexual por outra de gênero diferente e socialmente mais digna. A soma das energias ganha assim para a nossa produção psicológica devemos provavelmente os mais altos resultados de nossa cultura. O próprio Sajolie estuda o processo de transformação e sublimação das energias sexuais, das combativas e das psíquicas. Estes são, de fato, os fundamentais impulsos do ser humano, isto no plano normal, sexo, mulher, para a reprodução, agressividade, macho, na luta pela sobrevivência, no âmbito supernormal, a espiritualidade, super-homem, para realizar a evolução. Trata-se, neste último caso, de uma transmutação em sentido vertical, isto é, evolutivo, interior substancial, de tipo biológico. Assim, o amor pode dirigir-se para seres mais altos, como Cristo e Deus mesmo, que se tornam um modelo ideal de que nós nos podemos avizinhar sempre mais, funcionando como polo positivo masculino, mais potente, porque mais avançado em sentido positivo na direção do S, polo de atração com respeito ao biótipo normal, que relativamente a ele é negativo feminino, mais débil, porque mais submerso na negatividade do As. Estes são os dois extremos de tal fenômeno de transformação. Não se creia, no entanto, que o misticismo seja um simples sucedâneo ou derivado do sexo, a saber, que para amadurecer em tal sentido baste uma compreensão daquele instinto. As transformações biológicas não se improvisam. E, se o indivíduo não for maduro para realizar essa passagem ao nível superior,
Se ele não começou a despertar no superconsciente, não haverá compressão que possa despertá-lo e impulsioná-lo ao esforço de superação. Produzir-se-á, ao contrário, uma contorção do instinto, mesmo que seja coberto de pseudo-misticismo. Cada tipo de força pertence a um dado nível biológico. As energias que saem de baixo podem fornecer vitalidade e calor como matéria-prima para o desenvolvimento do fenômeno, mas não determiná-lo, porque são de outro tipo, inadaptado a construir formas de vida mais altas. O desenvolvimento interior pode utilizar estas energias, mas por si sós elas não são suficientes para realizá-lo. O agente transformador, dinamizante do fenômeno evolutivo, está no polo superior, sempre mais em direção a ele. Os impulsos que saem de baixo atraem em sentido de retrocesso, porque provém do lado do as. É certo que para realizar o fenômeno da sublimação há catalisadores semelhantes aos químicos, que com a sua presença favorecem o precipitar da combinação. Mas, em cada caso, o elemento básico determinante é a maturação evolutiva do indivíduo, alcançada por ter vivido e assimilado as experiências necessárias. E isto não em sentido genérico de provas iguais para todos, mas específico, isto é, segundo a natureza do indivíduo, que como tal deve aperfeiçoar-se, conservando o seu tipo de personalidade. Quando se chegou a esta maturação, o fenômeno da sublimação verifica-se espontâneo e fatal, enquanto, quando ela falta, o subconsciente resiste por inércia para ficar no seu nível, ou reage para não se deslocar em direção a um plano mais alto, que não é o seu. É assim que, em vez da sublimação, podeis obter a contorção no sucedâneo, reduzindo a um ato de orgulho como convicção de superioridade perante os outros, o que não é superação, mas substituição de um baixo impulso por outro equivalente. É necessário ter em conta que não é fácil educar o subconsciente, forte de resistência e hábil nas escapatórias, fixado em posições estratificadas no longo passado. Em suma, o fenômeno da sublimação não se improvisa aí, muito menos por imposição de métodos e práticas exteriores, aplicadas a qualquer pessoa do exterior, como um remédio qualquer. Para o evoluído pode tratar-se de um inconcebível. As qualidades da personalidade são lentamente construídas, trabalhando na profundidade para realizar o maior fenômeno da vida, que é a transformação evolutiva. Tais considerações, em princípio, mostram-nos quando o meu caso de parapsicologia é mais complexo do que quando foi definido simplesmente como mediunidade inspirativa, ativa e consciente. A este respeito já nos referimos no capítulo 19, Gênese e significado da obra, os perigos de entregar-se, passivamente, perdendo consciência, a qualquer entidade espiritual. A Sajoli confirma, o abrir-se sem sapiente discriminação e vigilância aos influxos psíquicos que procuram penetrar em nós seria como deixar aberta a porta de nossa casa a qualquer um que nela quisesse entrar. É fácil imaginar como possam insinuar-se facilmente hóspedes pouco desejáveis. Não nos deixemos, portanto, atrair pelo fascínio do desconhecido, e citar pela natural curiosidade suscitada por aqueles fenômenos, deixando que eles sejam indagados por aqueles que o estudam de modo sério e científico, tomando para si e para os outros as necessárias precauções, ocorrendo conscientemente os riscos daquelas experiências. É perigoso penetrar diretamente naquelas religiões, desconhecidas e pouco seguras. É por isso que, no meu caso, é excluída a mediunidade de portas abertas, e a comunicação é canalizada num só sentido, em direção a uma só e bem definida fonte espiritual. A interpretação mediúnica do fenômeno, entendida dentro desses limites, não contrasta com a compreensão psicanalítica da comunicação com o superconsciente, que é justamente o plano biológico superior no qual existem as mais altas correntes de pensamento, noures,
que podem ser concebidas e mesmo personificadas como entidade ou centro conceitual transmissor. Neste caso, de fato, o sujeito fica completamente desperto e funciona não como instrumento passivo, mas num estado ativo e consciente, o que é, a um tempo, captar e receber um contato e um colóquio, uma colaboração com troca de atividade diversa e complementar. A simples hipótese mediúnica não é mais suficiente para dar-nos uma exaustiva explicação deste caso, que é mais complexo, concorrendo com ele outros elementos. O instrumento não é cego, nem passivo, ele não recebe, mas capta. O contato com a fonte inspirativa sucede em perfeita consciência. O trabalho que se realiza é uma colaboração entre dois elementos complementares, cada um dos quais cumpre a sua específica função. Segue-se que o fenômeno se verifica por uma aproximação dos dois termos, pelo que, se o superior para avizinhar-se do inferior em sentido evolutivo deve descer, este último para aproximar-se do primeiro deve evolutivamente subir. Em consequência, isso significa funcionar mentalmente desperto no superconsciente que, neste caso, não é, como normalmente sucede, um inconsciente, mas um consciente superior. E já uma imensa diferença com a comum mediunidade, no qual o estado de inconsciência leva antes a fazer funcionar o subconsciente em vez do superconsciente, podendo, portanto, representar uma função involutiva em vez de evolutiva. Na comum mediunidade há portas abertas, pois, o fato de que o estado de inconsciência e passividade permite toda e qualquer promiscuidade de relações, o que deixa o indivíduo indefeso, exposto a qualquer contato, mesmo de tipo involuído. Em nosso caso, uma mediunidade a portas fechadas, em estado ativo e consciente, não permite tal mistura e intromissão de estranhos no canal, que fica defendido, de modo que o contato será feito só em direção ascensional. Então, ele se realiza em função de duas finalidades precisas que alcança: a composição de uma obra para o bem da humanidade e a sublimação do instrumento, levando-o a viver num plano evolutivo superior. Em nosso caso, o fenômeno acompanha toda a vida do autor e faz parte integrante do desenvolvimento do seu destino. Realiza-se em função da lei fundamental da vida, que é evoluir e ajudar a progredir. Em suma, ele tem raízes tão profundas que tocam as primeiras razões da existência, isto é, a ascensão do ser Deus para o esse. É certo que também, neste caso, pode-se falar de entidade transmissora. Ela pode ser individualizada, não segundo o conceito que da personalidade se tem em nosso mundo, e sim como dado tipo de vibração e certa ordem de sentimentos e de ideias. Então, por entidade se entende só uma corrente de pensamento com que o instrumento se harmoniza, vive sintonizado e com que, em consequência, normalmente se comunica por via telepática, porque, assimilado novo tipo de existência e forma mental, vive em uníssono com a individualidade transmissora. Assim, é lógico que, em tais planos mais altos, esta não tenha nome, ao contrário do que ocorre em geral com os desencarnados que aparecem nas sessões mediúnicas. Em nosso caso, e esta é a sua característica mais importante, o fenômeno acontece arrastando o instrumento a um mais alto nível evolutivo no superconsciente, afastando-o precisamente dos contatos inferiores que, em geral, não faltam nos ambientes mediúnicos. Estendendo-se o fenômeno até ao superconsciente, ele abraça uma vasta gama de ressonância, isto é, uma amplitude biológica que atinge vários planos de evolução. Sabemos agora que quanto mais se sobe para o S, tanto mais evolução tende a absorver e fazer desaparecer a visão do dualismo, para avizinhar-se sempre mais, por uma recíproca complementação entre opostos, da reconstrução da unidade originária. Segue-se que o instrumento não pode funcionar sensibilizado só de um lado do dualismo que corta o ser humano nas duas metades macho e fêmea, neste caso entendido não no plano animal humano, mas num alto nível biológico, ou seja,
nas suas propriedades espirituais. Torna-se urgente um biótipo completo que possua uma personalidade estendida a ambos os campos. Isto significa: 1. Possuir as qualidades femininas de tipo emotivo e intuitivo, necessárias para poder realizar a recepção, virtudes de sensibilização para poder perceber o estado vibratório da fonte transmitente. Tudo isso situando-se no nível supernormal. 2. Possuir os atributos masculinos volitivo-racionais e ativo-realizadores necessários para poder captar aquelas vibrações, entendê-las no próprio superconsciente e depois transportá-las ao plano do consciente, traduzidas na forma mental humana, expressas em forma de lógica e de palavras. É preciso, em suma, saber realizar duas funções opostas, isto é: 1. No plano do superconsciente, saber comportar-se com sensibilidade receptiva, parte passiva adaptada ao escutar e registrar o pensamento da fonte inspirativa, incorporando dessa forma em nosso conceito material. 2. No âmbito da consciência normal, saber funcionar racionalmente, afirmando-se como parte ativa capaz de transmitir aos outros em forma mental a eles acessível, expresso em palavras, aquele conceito, primeiramente incorporado. Num primeiro momento, dado que a transmissão se verifica no nível do superconsciente, que o sujeito receptor deve vibrar em uníssono, porque os conceitos são transmitidos em ressonância por via telepática, é necessário saber trabalhar consciente naquele nível. Num segundo momento, já que a transmissão deve ser manifesta em situação do normal consciente humano, é preciso saber trabalhar consciente também aí para poder formular em palavras os conceitos transmitidos. É mister possuir uma amplitude de atividade consciente que abrace o normal consciente e o superconsciente, porque é em ambos os planos que o instrumento deve saber funcionar, isto é: 1. Para captar no nível do superconsciente onde escuta; 2. Para expressar-se à altura do consciente normal onde fala. Encontramos esses conceitos confirmados nos escritos de Assagioli, Grupos de Meditação para a Nova Era, Florença, nos quais se reconhece a existência de uma função cognoscitiva superior com a qual se alcança uma direta e íntima compreensão da realidade. Este órgão de conhecimento direto, diz ele, é a intuição. Ela não é irracional, mas superracional. Nem tampouco a cooperação da mente deixa de ser necessária para sua correta utilização. É bom ter uma ideia clara de quais devem ser as justas relações de cooperação entre as duas. A esse respeito, as funções da mente são: 1. Reconhecer a intuição e as suas mensagens; 2. Interpretá-las corretamente; 3. Formulá-las e expressá-las com as palavras. Ora, o que Assagioli nos diz é exatamente o sucedido em nosso caso, isto é, aquilo que a natureza do fenômeno instintivamente nos levou a fazer. De fato, neste caso, realiza-se fora da consciência uma secreta elaboração de conceitos no nível do consciente superior ou superconsciente, resultados que ele me apresenta no consciente médio, no cérebro, através do normal campo de consciência. Nesta passagem deve-se verificar um abaixamento de potencial e de frequência da parte da mais sutil energia do superconsciente, para descer ao nível dinâmico da energia do consciente, ou uma elevação desse potencial e dessa frequência por parte da mais pesada energia do consciente, para subir ao plano dinâmico da energia do superconsciente, de maneira a encontrar-se, no momento do contato telepático, em um mesmo nível e assim poder comunicar. Trata-se de dois tipos de pensamento e técnica mental que, no momento do lampejo no consciente, devem se igualar, sem o que não se verificará a comunicação e nada daquele mais alto tipo de pensamento se revelará no consciente. O fenômeno inspirativo resulta, portanto, composto de 3 momentos. 1. O primeiro desenvolve-se fora do campo da consciência do sujeito, no silêncio do seu inconsciente superior. Aqui a ideia pode aparecer por 3 vias. A.
por havê-la o sujeito captado por iniciativa própria com seu superconsciente nas correntes de pensamento existentes naquele nível. B. Por havê-la o sujeito recebido telepaticamente por iluminação, tendo-se ele sintonizado com aquelas correntes. C. Por ele haver atingido no armazém do seu conhecimento, em seu superconsciente, onde o indivíduo evoluído, mesmo que seja inconscientemente, já sabe funcionar. Os fatos nos mostram que existe um processo interior constituído por um trabalho mental que se realiza no inconsciente, seja superior, seja inferior, porque se vem aparecer no campo da consciência os seus resultados. O pensamento pode, portanto, funcionar também fora deste campo, oculto de nós. Não nos surpreendem, pois, essas afirmações. Assim, a primeira origem da ideia pode ser devida a três fatos: o eu que capta, o eu que recebe, o eu que recorda e elabora. Nascida de tal modo a ideia no superconsciente do sujeito, este material, se já não está no estado conclusivo de produto-síntese, pode ser elaborado naquele nível pelo próprio sujeito, isto é, no seu consciente superior com a técnica de pensamento daquele plano, amadurecendo aquele material até levá-lo à sua fase final. Com isso se conclui o primeiro período do processo inspirativo. Neste momento ele alcançou e nos apresenta, deste lado, o total de toda a operação, pronto o resultado síntese que a contém e resume. Temos, desta maneira, a solução dos problemas, a visão de um determinado setor da verdade, como fase conclusiva de todo o processo interior, a qual, no entanto, dele não deixa ver analiticamente a técnica de funcionamento. Este sintético produto final é transmitido ao normal campo de consciência. 2. Superado o primeiro momento, que é o da concepção e primeira elaboração da ideia, passa-se ao segundo, o da transmissão desta, do superconsciente ao consciente. Trata-se da passagem de um plano evolutivo mais alto a outro mais baixo. Este é o momento no qual se verifica o contato necessário para poder comunicar. Para realizá-lo é preciso chegar a uma recíproca aproximação, que tem a função de reduzir os dois polos ao mesmo nível dinâmico, sem o que eles não podem juntar-se. Este nivelamento de potencial psíquico consiste numa descida do mais alto, superconsciente, ou de uma subida do mais baixo, consciente normal, e, reciprocamente, compreende ambas as deslocações, de modo que se possam encontrar. É por meio deles, de ambos os lados, que se chega ao contato, mesmo quando ele, por longa repetição, tornou-se habitual. Este é o momento em que se realiza a comunicação, que é a irrupção e penetração do superconsciente na esfera do consciente. Neste ponto a ideia muda de forma e se veste com outra técnica de expressão, isto é, passa da técnica conceptual intuitivo-sintética, própria do superconsciente, à racional analítica do normal plano mental humano. Neste instante funciona a mente comum do sujeito no seu nível natural, e, com isso, se entra na terceira fase do processo. Mas aqui se trata de uma posterior elaboração conceptual da inspiração. Esta, em sua chegada, não é um pensamento diluído analiticamente, ainda que dessa forma seja traduzida. Ela é um pensamento concentrado em síntese, em forma de absoluta conclusão, visão direta de uma verdade do modo como tal tipo de pensamento se apresenta no consciente. Depende a sua instabilidade mnemônica, quando ele aparece no nível cerebral, e a necessidade já referida de tomar subitamente nota por escrito de tais conceitos, que parecem ambiciosos para fugir de um plano mental que não é o deles. 3. O terceiro momento é aquele no qual a ideia, penetrada e revelada no consciente, ali se fixa para ser assimilada pela evolução do sujeito, ou para ser racionalmente elaborada, e depois ser exposta à compreensão dos outros no plano humano, para sua ascensão. Nesta fase o material em conceito inspirativo é transportado à forma racional humana, trabalho confiado ao sujeito que recebe. Então,
A ideia sintética e abstrata é analiticamente desenvolvida ao longo de passagens lógicas e sucessivas. É vestida de palavras escritas e de imagens que se referem ao ambiente terrestre e respectiva psicologia. Trata-se da tradução de uma linguagem para outra. Nesta etapa é o instrumento que cumpre a função específica que ele espera no plano do consciente normal, a ele confiada, oposta àquela voltada para o inconsciente superior. Aqui ele entra em ação com as suas normais qualidades mentais para realizar um trabalho de elaboração do material em seu poder, adaptando-o, desenvolvendo-o, expondo-o logicamente, demonstrando e controlando-o, racionalmente, conforme as exigências da forma mental corrente. No meu caso, tive de realizar estes dois trabalhos. Assimilar o conteúdo da obra para minha evolução e expô-la para fazê-la conhecida dos outros. Alcançada esta sua última fase, o processo inspirativo atingiu seus objetivos e se fechou. De todo o fenômeno ficou na Terra a obra e, para o autor, a sua ascensão evolutiva, porque ele leva consigo o fruto do seu trabalho. Cumpre-se, assim, todo o ciclo do fenômeno nos três momentos acima descritos. Nesse processo as formas de funcionamento ativo e passivo se alternam. O sujeito pode receber passivamente, ou captar ativamente as correntes de pensamento, quando ele funciona no âmbito do inconsciente superior, e pode receber passivamente, ou captar ativamente no que respeita à zona de conceitos que o dominam no plano superconsciente, quando ele trabalha no ambiente do consciente normal. Ele é depois ativo no período final, ou seja, na elaboração daqueles conceitos neste nível, fase que, em nosso caso, compreende a compilação escrita da obra. Nesta deslocação há sempre uma troca entre polaridades opostas, entre um elemento que funciona ao positivo e outro ao negativo, um como fecundador, dinâmico e propulsivo, e outro como fecundado, receptivo e elaborador. Eles são constantemente complementares, mesmo nesta última parte na qual o instrumento receptor, em posição de fecundado perante o superconsciente fecundador, faz-se centro transmissor fecundador ante os leitores dos seus escritos, fecundados, por sua vez, enquanto recebem o pensamento que lhes é transmitido. Em substância, no entanto, esta posição de negatividade receptora não é passiva, porém complementar entre trabalhos de tipos opostos, ambos ativos, como ocorre entre macho e fêmea, mas em sentido inverso. O elemento passivo não é inerte. O instrumento que recebe é como a fêmea, que, recebendo o impulso dinamizante do macho, elabora-o, desenvolve-o, faz dele uma criação, sobre esta eleva uma construção, que, neste caso, é a obra escrita. Esta, por sua vez, é dinâmica e fecundadora de almas, enquanto o autor, recebendo este impulso da obra, pode elevar o edifício de sua nova espiritualidade. Eis o processo e cadeia de momentos sucessivos que se realizou meu fenômeno inspirativo e a formação concreta da obra. Para explicar tudo isso era, todavia, necessário colocar cada elemento na sua posição, mesmo que isso pudesse parecer autoexaltação do instrumento. O que me conforta neste caso é a constatação de que, para despertar no superconsciente, não se faz mister ser perfeito, que o fenômeno que eu vivi não implica nenhuma superioridade, o que me é provado pelo fato de que seres muito mais elevados, que realizaram trabalhos bem maiores, nem por isso foram isentos de defeitos. É precisamente para o nosso aperfeiçoamento que acontecem tais fenômenos. É exatamente porque desejaria fugir ao desgosto de falar de mim, que procuro despersonalizar o caso aqui examinado, expondo-o como se se tratasse de outros e referindo-me sobretudo à parte teórica e explicativa do fenômeno. O leitor pode imaginar que experiência espiritual é escrever tal obra nas condições em que estou descrevendo, e como as ambições que nascem depois de tal experiência não possam ser as do normal tipo humano. A grande aspiração, entretanto,
É ficar em contato permanente com aquelas altas correntes de pensamento. É viver definitivamente consciente no superconsciente, num tipo de vida muito mais intenso do que do plano físico, para continuar a contemplar as visões da obra e outras mais profundas, sentado ao banquete do conhecimento para sacar a fome do espírito de tudo compreender. E, perto da velhice, sinto que tanto mais luminosamente se sobrevive, quanto mais alto se transferiu o próprio centro de consciência, o que confirma as teorias expostas. As minhas satisfações nunca foram as do mundo, afastando-me dele sempre mais, cada vez menos podem sê-lo. A minha grande festa está em constatar que, enquanto o corpo vai lentamente morrendo cada dia e, assim, perdendo a vida no nível matéria, esclarece-se e potencializa-se a minha existência no plano mental intuitivo de tipo superconsciente. Isto representa uma imensa alegria de viver, dada não por me sentir de fato morrer com o corpo, mas a ele sobreviver num tipo de vida superior, mais intensa. Trata-se de uma ressurreição no espírito, de um sentido de ascensão e imortalidade, de uma plenitude vital que não há riqueza ou potência humana que possa igualar, perante a qual todos os triunfos humanos são miséria. Como se vê, o fenômeno não tem só o aspecto parapsicológico, mas também o de catarse, enquanto cumpre uma função evolutiva na personalidade do sujeito. Em nosso caso, não se trata apenas de pensar no nível mental da fonte, mas também de viver no seu plano moral. Compreende-se, assim, como para poder cumprir o trabalho de escrever a obra, fosse necessário seguir um tipo de vida adequado. Sendo a referida fonte algo vivo, passou a se constituir para o instrumento num modelo de existência, por estar com ela em incessante contato emotivo e mental, isto é, de sentimento e de pensamento, tornando-se uma função vital para ele necessária, pelo alimento que extrai daquele contato. Temos, pois, um fenômeno rico de conteúdo. Ele não apresenta apenas o aspecto telepático de transmissão conceitual, mas preenche também uma função de ascensão espiritual e de transformação de tipo biológico do instrumento. Todo fenômeno é impregnado de finalidade evolutiva, que se revela ainda nos seus efeitos, enquanto ela, através da iluminação mental, tem também como objetivo a catarse e o progresso espiritual do leitor. Neste caso, ocorre um fenômeno semelhante ao que, num plano mais baixo, é a fecundação do óvulo por parte do espermatozoide masculino. Quando o indivíduo por evolução chegou ao devido grau de amadurecimento que o torna apto ao salto evolutivo, então, tendo o invólucro de involução ficando tênue, o princípio superior pode rompê-lo e penetrar dentro dele para cumprir a sua função. O impulso positivo dinamizante, de tipo S, vence as resistências do AS, poder enxertar-se no terreno negativo deste para fecundá-lo com a sua potência e levá-lo para mais alto em direção do S. A fecundação neste caso conduz à unificação, não de um dualismo horizontal no mesmo plano, como no caso macho-fêmea, mas em sentido vertical, entre dois estágios diversos, supernormal e normal. Todavia, em ambos os casos, o fenômeno verifica-se conforme o mesmo princípio de fecundação, concluindo com a gênese do terceiro elemento, fruto da conjugação, o novo ser, seja o filho, seja a obra criada. Neste campo tudo é analogicamente regulado nos verdadeiros níveis pelas leis da vida, pelo que, quando o fenômeno amadurece, o indivíduo é atraído pelos seus impulsos instintivos, por meio dos quais aquelas leis o manejam, atraído para outro termo em conjunção com o qual deve cumprir a sua função criadora. Então, no plano humano, ele é atraído para outro sexo, enquanto, no âmbito super-humano, o é para centros de vida superior, com os quais igualmente se une em forma espiritual, com núpcias no outro ambiente. A lei de atração para alcançar a unificação de objetivo genético, com atividade criadora, toma forma sexual só no baixo reino animal humano, embora seja a regra universal,
O esquema é o modelo de técnica genética em todos os planos da existência. O princípio dos dois polos opostos e complementares que se conjugam para formar o circuito é verdadeiro em todos os níveis. Eles se aproximam para fundir-se e formar com as duas metades a unidade completa. Mas para poder fazer isso devem ser afins, coexistindo no mesmo ambiente evolutivo. Em nosso caso é necessário alcançá-lo, porque o contato é mental. Sucede telepaticamente. Exige, portanto, um estado de ressonância que só se pode verificar entre afins. Sem afinidade, não há possibilidade de fusão que unifique. E, se não existe fusão, nada se cria. Para que possa lançar a centelha criadora, consequência da unificação, é preciso que os dois polos se ponham à mesma altura. No caso do evoluído, ele não encontra na Terra o seu termo complementar. Deve, portanto, procurar outro com o qual se una num plano mais alto. Para ambos os termos a união constitui uma função vital, porque corresponde à necessidade de completar-se, unindo-se à parte oposta. Existimos num universo despedaçado, no qual cada elemento do dualismo por si só se sente incompleto. Está, portanto, ansioso de reconstruir-se em unidade, juntando-se com o termo contrário. Por isso, em cada ser há uma necessidade fundamental de integração, que ele alcança ao se unir à sua parte inversa, sem a qual fica somente metade. Esta disposição de maneira a formar o casal representa uma necessidade basilar da vida, a qual ninguém pode fugir. Em nosso caso, a união, a fecundação e a filiação verificaram-se no plano mental e espiritual, mas sempre em aplicação do referido princípio. Sendo assim, tal é a estrutura do fenômeno como emprego de uma lei universal, nele também presente. Mas aqui não se trata de junção de corpos em ambiente físico, mas de união de espíritos no nível mental. Aqui aparece também o lado sublimação mística, próprio das religiões. Esta é a forma que para os sensibilizados torna o amor nos estágios evolutivos mais altos, mais próximos ao S e mais afastados do As. Tal constatação convalida a técnica da sublimação da energia sexual, canalizando-a para funções criadoras de mais alto nível, isto é, no mundo espiritual, utilizando em forma mais evoluída a mesma carga energética e dinamismo criador. Trata-se de evoluir. Estamos na estrada da reunificação S-As, ou seja, do saneamento da cisão dualística. Seguir este impulso constitui alegria máxima, porque é a reconstrução e cura do universo fragmentado, dividido contra si mesmo, doente de separatismo. Assim, a união e a gênese são alegria em cada posição, porque sucedem em função do processo reconstrutivo da unidade no S. Então, o problema da sobrevivência material, que, no plano normal, é fundamental, torna-se secundário, e aquele da ascensão evolutiva em direção à espiritualidade, que, no nível normal, é menos importante, para deslocar-se até ao supernormal, passa a ser essencial. O que no plano animal humano é loucura, num estágio mais alto, super-humano, converte-se em sabedoria. Aquilo que era perda depois vem a ser vantagem, e aquela loucura passa ao utilitarismo da vida. Esta acaba por aceitá-la. Mesmo que, primeiramente, num nível mais baixo, já que, se fosse desvantajosa, a repeliria. A lógica destes esclarecimentos justifica, mesmo em sentido prático utilitário, a conduta de nosso personagem e explica por que o mundo condenava. Há posições biológicas em certos momentos da evolução em que é necessário que a vida risque tudo pelo todo, quando se trata de alcançar finalidades mais importantes que as da conservação individual. Ela permite, assim, que o indivíduo se sacrifique. Por remontar cascatas, vi peixes despedaçarem-se contra as pedras, isto a fim de botarem os ovos mais perto da fonte. É assim que, quando, no caminho da evolução, é chegada a hora decisiva da maturação, que exige o salto para a frente,
A lei da sobrevivência cede passo à da evolução, que toma o domínio e a que tudo se sacrifica, contanto que se avance. Nestes momentos a luta pela vida é substituída pela evolução, isto é, por uma vida maior em mais adiantado nível ascensional. Então,